O sentimento do medo, né, é um sentimento que comumente produz para o ser humano uma paralisia muito grande, um processo de inércia muito grande, porque o medo ele gera todo um estado da pessoa ficar acuada com o medo. O medo é um sentimento que ele provém principalmente de dois outros sentimentos egóicos, que são básicos nesse processo do medo, que é a insegurança existencial e a dúvida existencial. Então, como funciona o medo? A pessoa insegura existencialmente, a pessoa que duvida existencialmente de si mesmo, da vida, de Deus, ela vai entrando num estado de insegurança muito grande. Insegurança em relação à própria vida, no sentido de que ela tende a, muitas vezes, adentrar um estado em que ela se sente profundamente acuada dentro de si mesma. Funciona da seguinte maneira: o universo ele funciona por meio de leis, leis que regem a vida, que regem tudo que existe no universo. Nós somos criaturas que somos, na verdade, espíritos imortais, momentaneamente vivendo no corpo. Temos um momento que nós começamos a existir no corpo e todos nós temos a nossa finitude, ou seja, o momento que nós vamos morrer. Essa finitude e que gera em nós um sentimento de fragilidade, de vulnerabilidade natural pelo fato de, na nossa vida biológica, ser uma vida transitória. O que acontece com a pessoa insegura e que duvida existencialmente da própria vida, de Deus, de si mesma? Ela adentra uma síndrome que é um processo chamado na psicologia consciencial de conflito de vulnerabilidade. O sentimento de vulnerabilidade é natural. Todos nós sentimos a vulnerabilidade e quando exercitamos virtudes como a coragem, a fé, a segurança existencial, nós transformamos o próprio sentimento de vulnerabilidade numa fortaleza interior. Quem registrou isso de forma magistral foi o apóstolo Paulo, na Epístola aos Tessalonicenses, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é o princípio de transformar o processo do sentimento de fragilidade ou de vulnerabilidade em fortaleza. Nós nos fortalecemos a partir do exercício das virtudes. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre as virtudes e vamos aprofundar. Mas nós estamos trabalhando o problema egóico primeiro. Então, quando a pessoa duvida dessa realidade, duvida de si mesmo, duvida que existe um Criador, que é uma força onipotente, cósmica, que organiza todo o universo, não é como as pessoas, as religiões, de modo geral, de forma dogmática, criaram um velhinho que está hipoteticamente num céu que a gente não sabe bem onde é, que fica lá num local geográfico, que é na abóboda celeste, mas a ciência já demonstrou que essa abóboda azul ela é apenas o reflexo de um gás, dos raios ultravioletas, um gás chamado ozônio,
então as pessoas já não acreditam mais nesse céu azul que seria a abóbora celeste. E o que acontece? Essa visão dogmática muitas vezes cria dois tipos de dúvida: a dúvida explícita e a dúvida implícita. A dúvida explícita em Deus é próprio das pessoas que se dizem materialistas, que não aceitam a ideia de Deus, que Deus não existe, que tudo que existe é invenção humana, invenção das religiões, a religião é o ópio do povo para enganar as pessoas e tudo mais. Então, essa é a dúvida explícita. A pessoa não acredita mesmo, não existe nada, nós não somos espíritos, Deus não existe, nada que é espiritual existe. Pessoas que estão numa negação muito intensa. Existe a dúvida implícita em Deus. Como que funciona a dúvida implícita? Devido aos dogmas religiosos, a pessoa acredita em Deus. Ela acredita em Deus porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor, e tem uma série de falas em relação a Deus. Então, ela acredita. E essas religiões dogmáticas, elas negam leis divinas, leis criadas por Deus para a evolução do próprio ser humano, e essa negação vai acabar gerando a dúvida implícita. Então, como que funciona? Então, nós temos, por exemplo, lei de justiça, lei da reencarnação, lei de causa e efeito, lei de compaixão, várias leis que nos auxiliam a evoluir. A própria lei de evolução. São leis que Deus criou para o aprimoramento de todas as suas criaturas, inclusive os seres humanos. Todos evoluímos biologicamente, evoluímos moralmente. E a evolução é comandada por esse conjunto de leis. Acontece que muitas religiões dogmáticas, elas negam essas leis. E aí o que acontece? Quando a pessoa passa por experiências de desafio, e não há nenhum ser humano na face da Terra que não passe por experiências de desafio, ao passar por experiências de desafio, que mexem nas estruturas mentais, emocionais da criatura, em vez de transformar experiências de desafio em experiências de aprendizado, isso só é possível exercitando as virtudes e cumprindo-se essas leis, compreendendo o funcionamento dessas leis. O que a pessoa faz? Ela entra num movimento de desconfiar de Deus, em vez de confiar. Por quê? Em situações de sofrimento. Vamos dar um exemplo. O sofrimento de um ente querido, ou o sofrimento próprio. A pessoa contrai uma doença grave, um câncer, uma doença autoimune, uma situação X, ou um filho, uma criança, entre aspas, inocente, contrai uma doença grave. Nesse momento, existem até filmes mostrando essa realidade. Tem um filme de um pastor evangélico que tinha toda essa crença dogmática em Deus, e a filha dele contrai um câncer. Esse filme é muito bonito, ele tem na Netflix, e você pode assistir. Ele entra numa dúvida atroz sobre a existência de Deus, sobre a bondade de Deus, o amor do Pai. Por quê? Como que Deus, que é amor, permite que aquela criança passe por tanto sofrimento desse jeito? A pessoa não compreende o funcionamento das leis da vida e entra nessa dúvida existencial enorme. Entra num movimento profundo de desconfiança em Deus, numa insegurança muito grande, criando o conflito de vulnerabilidade que vai gerar a síndrome do medo. O medo do futuro, o medo do que vai acontecer consigo mesmo ou com um ente querido, o medo de ficar doente, inválido,
o medo da própria morte, o medo da morte de um ente querido. Enfim, é um conjunto de medos que gera essa síndrome do medo, resultante desse distanciamento das próprias leis que o Criador criou para a harmonia do universo. Por questões dogmáticas, a pessoa tem essa dúvida implícita. Ela acredita em Deus enquanto está tudo muito bem na sua vida. Basta surgir uma experiência de desafio, como, por exemplo, a doença de um ente querido, como temos nesse filme do pastor evangélico que teve a experiência da doença no seu filho, a pessoa entra numa dúvida muito grande. Então, tanto a dúvida explícita quanto a dúvida implícita vai gerar uma insegurança muito grande, né? Da dúvida implícita nas situações da experiência de desafio. E na explícita, em todas as situações, a pessoa só conta com ela mesma. Então, como se ela tivesse abandonada no mundo. Como todos nós somos pessoas frágeis, vulneráveis, não há pessoa materialista que não passe por experiência que faça ela tremer nas bases. Não há pessoas espiritualistas que têm uma visão dogmática da vida por causa das religiões e a pessoa não adentra no funcionamento das leis naturais, que não passe por situações dramáticas que fazem tremê-la, que ela trema nas bases. E aí o que acontece? Vem esse medo intenso, medo do que vai acontecer, medo da morte, medo de doenças, medo de vários tipos, produzindo a síndrome do medo. Então, se a pessoa não trabalhar em função da superação dessa síndrome do medo, que são muitas as possibilidades, nós estamos falando aqui de questões mais de saúde, mas existe medo, por exemplo, ligado à solidão, medo de não ter uma relação afetiva, temos o medo relacionado às questões sociais, o medo de não conseguir se relacionar socialmente com as pessoas, medo, tem gente que tem medo até de contatos com outros seres humanos, que gera a chamada fobia social, medo de falar em público, são múltiplos os medos. Todos esses medos, eles advêm desse estado de insegurança e dessas dúvidas, tanto circunstanciais quanto existenciais, e que a pessoa ela fica acuada no medo, que tem uma intenção positiva. A intenção positiva do medo é de se proteger contra possíveis dificuldades. Mal direcionada, por quê? Porque não é possível se proteger evitando as coisas. Ninguém consegue evitar a própria morte, por exemplo. As pessoas dizem assim, eu não quero nem falar sobre isso. Ou sobre a morte de um ente querido, eu não quero nem pensar nesse assunto. Já está pensando e com muito medo do que pode acontecer. Então, a pessoa vai adentrando um estado de medo cada vez mais intenso. Isso pode se tornar uma síndrome do medo, que pode evoluir para fobias, pode evoluir para uma síndrome do pânico, que são processos correlatos ao medo. O medo patológico, ele não fica como se tivesse encapsulado numa situação. Ele pode se ampliar produzindo fobias e, inclusive, síndrome do pânico e muita ansiedade também, pode gerar ansiedade generalizada. Enfim, todos esses transtornos ligados à ansiedade, que tem como a raiz a insegurança existencial e a dúvida existencial.